Prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil. Quanto mais eu gastar, mais eu recebo. Então você passa a ter uma remuneração contraditória. Quanto pior o hospital, melhor a receita. A revista pelo sistema antigo era feita em salinhas como essa. Entravam um visitante e um agente da unidade. O visitante era obrigado a tirar toda a roupa, inclusive a roupa íntima. Olá, boa tarde. Boa tarde. Logo depois que o PT registrou a candidatura do ex-presidente Lula, a Procuradora-Geral Eleitoral Raquel Dodge contestou no Tribunal Superior Eleitoral a possibilidade de Lula ser candidato a presidente. O questionamento vai ser analisado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou de tomar posse no TSE. E quem tem todos os detalhes sobre esse assunto é o nosso repórter Gabriel Ciafrei, que fala agora ao vivo com a gente. Boa tarde para você, Gabriel. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com o documento entregue pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ex-presidente Lula não é elegível. Ela afirmou que ele já foi condenado em segunda instância no âmbito da Operação Lava Jato. Mencionou também a lei da ficha limpa, que impede condenados em âmbito criminal de participarem de eleições. Neste caso, a PGR não quer que Lula concorra nem sob júdice, que é aquele momento em que o processo continua tramitando na Justiça enquanto ele é relacionado como um dos candidatos. No Tribunal Superior Eleitoral, a relatoria do processo, como você disse, Rafaela, é do ministro Luiz Roberto Barroso. Os advogados do ex-presidente Lula informaram que vão apresentar fundamentos legais, contestando essas impugnações que já chegaram e as que ainda vão chegar na Justiça Eleitoral. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Gabriel. E quem também vai julgar o registro de candidatura do ex-presidente Lula no TSE é o ministro Edson Fachin. O relator da Lava Jato aqui no Supremo acaba de tomar posse também na Corte Eleitoral. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber, abriu a sessão de posse. Na sequência, convidou o ministro Edson Fachin para a leitura do termo. Prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Tenho certeza de que terá participação efetiva, não só na jurisdição, naquilo que o meu querido mestre e saudoso mestre Galeno Lacerda dizia, que era a construção do justo em concreto, como também a sua companhia, a mim e ao ministro Luiz Roberto, será preciosa na condução das eleições que se avizinham. O novo membro efetivo da Corte Eleitoral redigiu um ofício que foi lido por Rosa Weber, já que em sessões de posse como essa, apenas a presidente tem a palavra. Há missões que vocacionam. Eis-me aqui, presto compromisso sob o símbolo da esperança. Trabalhemos para que o desassossego não se transforme em autodestruição e para que o porto seguro seja o desenlace que não nos negue morada. Após ser empossado, o ministro recebeu os cumprimentos de colegas dos tribunais superiores, entre eles a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, o vice-presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, e o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux. Edson Fachin recebeu ainda o abraço de amigos e de estudantes que fizeram questão de registrar o momento. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o Ministério Público pode entrar com ações para exigir que o Sistema Único de Saúde forneça medicamentos raros a pacientes. Os ministros confirmaram ainda que transexual pode alterar registro civil mesmo sem cirurgia. Vamos ver agora como foram essas duas decisões na reportagem de Carla Lucena. O tema voltou ao plenário com um recurso que começou a ser julgado no ano passado e foi suspenso com pedido de vista do ministro Marco Aurélio. Na sessão desta quarta-feira, o ministro manteve a posição do julgamento da ação concluída em março deste ano. Para ele, é possível alterar nome e gênero no registro civil sem cirurgia, mas com alguns critérios. Idade mínima de 21 anos, diagnóstico médico de transexualismo,
considerados os critérios do artigo 3º da Resolução 1955/2010 do Conselho Federal de Medicina, por equipe multidisciplinar, após, no mínimo, 2 anos de acompanhamento conjunto. O ministro Dias Toffoli, relator do recurso, ajustou o voto conforme decisão já tomada pelo plenário. Vencido o ministro Marco Aurélio, ficou decidido que mudanças de nome e gênero podem ser solicitadas e realizadas sem a cirurgia de mudança de sexo, tanto na Justiça quanto diretamente nos cartórios. Também não é necessário escrever na certidão que a pessoa é transexual ou transgênero. O transgênero tem direito fundamental subjetivo à alteração de seu prenome e de sua classificação de gênero no registro civil, não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial como diretamente pela via administrativa. Ainda durante a sessão, o plenário, por unanimidade, reconheceu que o Ministério Público pode entrar com ações para solicitar medicamentos de pacientes com doenças graves. O recurso do Ministério Público de Minas Gerais foi contra uma decisão do Estado que impediu o MP de ajuizar esse tipo de ação. Segundo os ministros, a Constituição garante essa legitimidade. Essa é uma função típica do Ministério Público, possa ingressar em juízo solicitando ao Poder Judiciário, principalmente nos casos onde não só a saúde, mas a própria vida da pessoa esteja em jogo. O Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública na defesa de direitos individuais indisponíveis de pessoa individualmente considerada, como ocorre com o direito à saúde. Quinta-feira é dia de sessão plenária no STF. Vamos conferir agora os destaques da pauta de julgamentos. Servidor público é o primeiro tema da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, com recurso extraordinário sobre restrição à participação em concurso público de candidato que responde a processo criminal. Direito do trabalho é o segundo e último tema do dia, com 3 processos. Uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, na qual se debate se as decisões judiciais proferidas pela Justiça do Trabalho sobre terceirização de serviços ofendem princípios legais e constitucionais. Já um recurso extraordinário tem como debate a legalidade da contratação de mão de obra terceirizada para prestação de serviços relacionados com a atividade fim da empresa tomadora de serviços. Por último, na pauta e ainda sobre direito do trabalho, recurso extraordinário com agravo sobre possibilidade de empresa de telecomunicações, como concessionárias de serviço público, terceirizar atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Nada de aliviar a barra quando ocorrer violência doméstica contra a mulher ou grave ameaça. É assim que decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Para a Corte, nesses casos, não é possível substituir a prisão por penas mais leves. Uma realidade vivida entre 4 paredes e que muitas vezes termina em tragédia. Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que apenas nos 6 primeiros meses deste ano foram feitas mais de 72 mil denúncias pela Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o 180. 34 mil foram de agressão física. Esta moradora de Brasília faz parte desta estatística. Ela viveu um relacionamento abusivo durante 21 anos. Quando decidiu se separar, após várias traições, foi agredida pelo companheiro. As fotos mostram as marcas da violência. Ele veio para cima de mim, montou nas minhas costas como se estivesse lutando num UFC. Ele bateu em mim como se estivesse batendo em um homem. E aí começou a socar a minha cabeça e a minha face. E puxou e arrancou o cabelo. No Rio de Janeiro, um homem que agrediu a companheira com socos e empurrões na saída de um bar foi condenado a 3 anos de prisão. Porém, o Tribunal de Justiça Fluminense definiu a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. O Ministério Público recorreu ao STJ, alegando que o Código Penal, em casos de violência doméstica, não admite a substituição. Os ministros da 5ª turma aceitaram o pedido.
No voto, o relator do caso, o ministro Jorge Mussi, destacou que, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha veda a aplicação de penas de pagamento de cesta básica ou de prestação pecuniária, assim como a substituição de pena por pagamento de multa. E na situação analisada, o STJ observou que foi confirmada em juízo a violência exercida contra a vítima. Para este advogado, a interpretação do tribunal garante ainda mais proteção a quem vive em situação de vulnerabilidade. A posição do STJ é de, digamos assim, alargar, conceder uma maior proteção, o máximo possível, à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Erros médicos e complicações hospitalares, mortes que poderiam ser evitadas, é o assunto para o próximo bloco. Quanto mais eu gastar, mais eu recebo. Então você passa a ter uma remuneração contraditória. Quanto pior o hospital, melhor a receita. Um estudo feito pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar revelou dados muito preocupantes sobre a morte de pacientes vítimas de erros e complicações no ambiente hospitalar. Pelo menos 6 pessoas perdem a vida a cada hora no país e 4 dessas mortes poderiam ser evitadas. A pesquisa levou em conta mortes provocadas por uma série de fatores que ocorrem dentro de um hospital, como complicações cirúrgicas, infecções e uso de medicamentos errados no tratamento das doenças. Em 2017, foram mais de 50 mil mortes, uma média de 148 óbitos por dia. Os dados se referem a mais de 180 hospitais públicos e particulares do país, abrangendo 456 mil internações, e revelam, além das mortes, um prejuízo bilionário para o Brasil. Somente na rede privada, ele se aproxima dos 11 bilhões de reais. A maior responsável por isso é a forma de repasse do dinheiro das operadoras de saúde aos hospitais. A lógica é, quanto mais eu gastar, mais eu recebo. Então você passa a ter uma remuneração contraditória. Quanto pior o hospital, melhor a receita. Exemplo, se o paciente adquirir uma pneumonia hospitalar, ele pode ir inclusive para o CTI e ele pode gastar antibióticos caros, ventilação mecânica e etc. Isso aumenta a receita. Então, na verdade, o sistema é um sistema de soma zero mesmo, ou seja, o paciente perde, o sistema ganha. O estudo também define uma meta: reduzir mais de 36 mil mortes por eventos adversos graves nos próximos 10 anos. Para isso, melhorias na fiscalização, na estrutura dos hospitais e capacitação de funcionários são algumas das orientações apresentadas no anuário. Nós definimos uma pauta de prioridades nacionais. Nesta pauta está o uso seguro de medicamentos, os esforços para diminuir as lesões por pressão, que são pacientes que se ferem por repouso prolongado, diminuir as complicações cirúrgicas não infecciosas, especialmente o sangramento, ter uma estratégia para as paradas cardíacas preveníveis e ter uma estratégia para a lesão renal, a insuficiência renal aguda. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio o representante da Comissão de Bioética, Biotecnologia e Biodireito da OAB-DF, Arthur Regis. Boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora, como nós vimos agora na reportagem, eu queria que o senhor explicasse como são vistos esses eventos adversos retratados na pesquisa e quais são os principais. A pesquisa é uma pesquisa que contemplou quase 500 mil prontuários e visou exatamente tentar identificar esses eventos adversos, identificando, por exemplo, parada cardíaca, sepsemia, eventos adventos de alguma intervenção por algum produto ou algum elemento que precisa ser inserido no paciente, e que isso vem a causar prejuízos à saúde do paciente. E essa saúde do paciente, ela fica comprometida, comprometendo não só aquele paciente, mas também todo o sistema como um todo e levando, inclusive, algumas vezes, ao próprio óbito do paciente. Biodireito, né? Como explicar, então, o direito dos pacientes que são vítimas de eventos
Há diversos erros médicos, falhas de aplicação de medicamentos. Como explicar para a população o que a pessoa tem direito? Bem, num primeiro momento, é lógico que a preocupação deve ser exatamente com o restabelecimento da saúde daquele indivíduo, restabelecimento da sua dignidade, da sua plenitude, após aí a possibilidade de pleitear, por exemplo, caso se configure, indenização pela má prestação daquele serviço. Mas percebam que o estudo em si, na verdade, o que ele se preocupa, o foco dele é exatamente identificar essas falhas sistêmicas para evitar, para salvar vidas, sem, neste momento, pelo menos do estudo, se preocupar quem seria o culpado ou não. Porque o aumento de tempo no hospital ou até mesmo o evento morte causa dano ao indivíduo, causa prejuízo à sua família, e isso também causa prejuízo aos profissionais de saúde, ao sistema como um todo, porque ele passa a ocupar o leito, por exemplo, por um tempo superior, e este leito poderia ser ocupado por outra pessoa. Então, ele tenta ter uma visão mais global a respeito deste fenômeno que foi identificado. Agora, Arthur, como é que o paciente consegue, comprovar que ele foi vítima do erro médico? Veja, essa relação médico-paciente é uma relação complexa. Então, vai depender da análise caso a caso. Mas, via de regra, através da análise das provas que serão produzidas, como, por exemplo, prontuários, testemunhas. No curso do processo pode ser requerido a feitura de uma perícia. Então, vai depender da análise probatória no caso concreto. A gente viu na reportagem também que a meta é reduzir em 36 mil mortes. É um número que dá para alcançar? Esperamos que sim. Queremos crer e torcemos para que essa meta seja atendida e se reduza exatamente o número de mortes, porque estamos falando de vidas humanas. Estamos falando também do princípio da dignidade humana que baliza todo o nosso ordenamento. Inclusive, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 5.559 de 2016, que trata também do que ficou conhecido como o Estatuto dos Pacientes, trata dos direitos e dos deveres dos pacientes. Ok, Arthur Regis, mais uma vez obrigada pela participação, até a próxima. Obrigado, até mais. Eu que agradeço o convite, até mais. O Ministério Público Federal, a Agência Nacional de Saúde e entidades médicas estão discutindo a adoção de um novo modelo de remuneração de procedimentos médicos prestados por convênio de saúde suplementar. A discussão é antiga. Médicos reclamam dos pagamentos feitos pelos convênios e os usuários dos valores cobrados por eles. Para chegar a um acordo, o Ministério Público Federal propôs a assinatura de um termo de ajustamento de conduta para a criação de um novo modelo de cobrança de procedimentos médicos prestados por convênios. A ideia é criar um equilíbrio entre os interesses das operadoras, dos profissionais e dos usuários de planos de saúde. O tema é acompanhado de perto pelo MPF. Além da participação em audiências públicas promovidas pelo Congresso Nacional, em julho, o órgão pediu à Agência Nacional de Saúde informações sobre o cálculo do índice de reajuste anual dos planos individuais definidos pela agência. A ANS informou que modelos de pagamentos modernos e sustentáveis para o setor estão em discussão. Em maio, a agência abriu uma consulta pública para receber direto da população sugestões para melhorar as práticas em atenção à saúde. E no próximo bloco, sabe aquele emaranhado de fios tão comum em postes de grandes cidades? Isso pode acabar, mas vai demorar um pouco mais. A ocupação clandestina, poluição visual e a falta de cumprimento de normas técnicas, que pode gerar acidente de trabalho, são as principais preocupações das agências. As agências Nacional de Energia Elétrica e de Telefonia prorrogaram o prazo para que as operadoras de telefonia organizem os fios de mais de 2.000 postes em São Paulo. Só neste ano, mais de 10 toneladas de cabo já foram retirados das ruas da capital paulista.
A decisão da ANEEL e da Anatel determina que as empresas devem organizar cerca de 2.129 postes. As operadoras vão arcar com o custo da retirada dos cabos pela Eletropaulo, caso descumpra o prazo estipulado pelas agências. O prazo de 60 dias terminou em 14 de julho, mas como outras operadoras menores também viram essa decisão como uma oportunidade de regularizar, foi estendido até 31 de agosto. O emaranhado de fios é visível em muitas cidades brasileiras. Segundo a Anatel, são cerca de 45 milhões de postes e 9 milhões deles desordenados. A ocupação clandestina, poluição visual e a falta de cumprimento de normas técnicas, que pode gerar acidente de trabalho, são as principais preocupações das agências. A decisão foi apenas para o estado de São Paulo, mas segundo a Anatel, as distribuidoras devem fiscalizar a regularidade das ocupações. Essa decisão, ela cria uma certa ordem de como as distribuidoras podem se relacionar com as demais. Naturalmente, que isso pode acontecer via decisão administrativa, ou seja, os órgãos reguladores podem tomar as decisões em outras regiões, ou voluntariamente as operadoras, em conversa e em coordenação com as distribuidoras, podem fazer. Começou no STJ o 13º Seminário Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos Jurídicos. O encontro, que debate as perspectivas do direito, vai até amanhã. O 13º Seminário Ítalo-Ibero-Brasileiro de Estudos Jurídicos reúne juristas brasileiros e estrangeiros para debater o direito civil em seus microsistemas, como direito autoral, do consumidor, compliance e digital. A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, participou da cerimônia de abertura e falou sobre a importância do seminário. Neste ano persiste a preocupação exposta no último seminário, no sentido de aperfeiçoar nossa compreensão do direito à luz das cada vez mais constantes e velozes transformações da realidade social. Teorias especializadas, novas ferramentas e práticas. Um dos objetivos do seminário é buscar a evolução do direito por meio da troca de experiências entre juristas do Brasil, Espanha, Itália e Portugal. Durante os 2 dias de evento, os participantes poderão fazer parte de painéis e debates com especialistas, magistrados e ministros do STJ. O coordenador científico do evento, Carlos Fernando Matias de Souza, é presidente do Instituto Ítalo-Ibero-Brasileiro. Claro que um seminário não vai resolver os problemas, mas ele pode ter ter um elemento de proposições, de reflexões, e que a comunidade científica tomará por certo consciência dela, conhecimento dela, que muitos, obviamente, não estamos trazendo tudo rigorosamente novo. Lançado no STF o livro Tratado do Direito Municipal. A obra é coordenada pelo ministro Gilmar Mendes. São quase 1000 páginas que analisam a aplicação de leis municipais de temas que vão desde administração pública, finanças e até meio ambiente. O texto foi elaborado para ser uma fonte de pesquisa rápida para ajudar no trabalho de gestores públicos e juristas. Suprir uma lacuna diante de mais ou menos quase 5.000 municípios brasileiros e carentes de trabalhos dessa natureza, para orientar a gestão pública municipal, notadamente em razão das peculiaridades que os municípios têm na realização de suas tarefas constitucionais. Além do doutor em Direito e ex-procurador da União, Carlos Valder do Nascimento, a obra foi coordenada pela jurista Maria Silva Zanella de Pietro e pelo ministro do STF, Gilmar Mendes. Para o ministro, o livro pode colaborar para que a gestão dos mais de 5.600 municípios seja feita de forma prática, dinâmica e sempre em concordância com a Constituição Federal. O município, a segurança pública, a guarda municipal, a questão da educação, a saúde, temáticas que certamente vão propiciar ao leitor, ao estudioso do direito municipal, aos especialistas, boas e atuais informações. Agora a gente vai falar de um assunto delicado: o constrangimento de visitantes que precisam passar por revistas íntimas em unidades socioeducativas para adolescentes.
No Distrito Federal, 8 locais receberam scanners de alta tecnologia. Com os equipamentos, os visitantes não precisam mais tirar a roupa para serem revistados. A reportagem é de Guilherme Menezes. Atrás dessas cercas de arame estão quase 200 jovens que cometeram crimes graves. E a punição por isso, de certa forma, atingia mães, pais, avós e irmãos dos jovens. A humilhação aos parentes na hora da revista íntima só acabou no mês passado. A revista pelo sistema antigo era feita em salinhas como essa. Entravam o visitante e um agente da unidade. O visitante era obrigado a tirar toda a roupa, inclusive a roupa íntima. Primeiro ficava de frente, era examinado, em seguida de costas, por fim, era obrigado a agachar. E um espelho era colocado entre as pernas da pessoa para ver se havia algum objeto estranho. E em algumas situações, inclusive, o agente era autorizado a tocar a pessoa. Leidiane passava por esse vexame todas as semanas para visitar o irmão. Em quase 2 anos, a mãe dos dois nunca veio ver o filho por vergonha e limitação física. Ela não vem, que ela não consegue abaixar. Ela, desde quando meu irmão foi preso, já tem 1 ano, ela nunca viu meu irmão, justamente pelo processo do agachamento. O scanner é de última geração e tem mais de uma funcionalidade. Na esteira, passam os pacotes com comida e roupa para os jovens. Ao lado, o visitante usa a digital para ter acesso a esse compartimento, onde terá o corpo escaneado. O conjunto é operado por uma agente treinada. Aqui é o zíper. Ah, de calça. Isso, zíper, o botão da calça aqui, né? Aqui é a cavidade coronária, a cavidade intestinal. Ondas de radiofrequência fazem a leitura corporal, sem riscos à saúde, segundo os técnicos. Qualquer objeto pode ser detectado. Neste caso, uma mulher foi parada. Nós identificamos uma peça de metal ao lado do sutiã dela, no caso, né? Seria nessa parte superior, próximo ao seio. E então a gente perguntou para ela o que seria. E aí ela respondeu que seria o fecho da blusa. Então, confere, é isso mesmo? Exatamente. A gente faz essa conferência posterior à passagem ao raio-x. E agora ela está liberada? Liberada. 8 unidades do Distrito Federal, que atendem adolescentes e jovens adultos, receberam o equipamento. O custo de 8 milhões, que foi o valor de aquisição desses aparelhos, ele acaba se tornando pequeno, tendo em vista o benefício que esses familiares vão ganhar, que o servidor vai ganhar, que é o fim da revista, né, sem a perda da segurança institucional. A família sabe o valor da visita para o jovem que está confinado. O que você está trazendo para ele aí? Você pode abrir? Deixa eu te ajudar aqui. Mostra aí para nós. Só uma peça de roupa, né? Que é uma peça íntima, uma blusa e uma bermuda. Ele, quando você vem, como é que ele fica? Fica feliz, né? Já fica isolado e sem muita gente. Quando a gente vem, eles ficam felizes. Que bom que mudou o procedimento, né, Galto? Que bom, estava na hora. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. A gente se vê amanhã. Uma boa tarde.